Ai, estamos de volta, hein? Empolgação. Esse é o clima na cidade do Galo depois da classificação heróica. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de como é que isso repercutiu lá em São Paulo. Vocês não fazem a menor ideia. Então, até te ligando contra a torcida do Corinthians, né? A própria torcida contra o que aconteceu e as demais, né? Mas tirando um baita de um sarro. A reportagem é do Mr. Band, Luciano Dias. Cadê você, meu garoto? Um futebol que tem empolgado a torcida do Galo, empolgação que aumentou depois da classificação heróica sobre o Corinthians. O zagueiro Ed Carlos, autor do gol da classificação, que o diga. Foi uma noite iluminada, não só para mim, mas para toda a equipe, que conseguiu se comportar muito bem. Agora, a euforia da Copa do Brasil fica um pouco de lado. As atenções voltam para o brasileiro e para continuar crescendo no Brasileirão, a partida contra a Chapecoense, amanhã no Independência, é encarada como decisiva. Temos que continuar com a mesma pegada, pensar que no jogo, no sábado com a Chapecoense, tem que ser mais uma final. A 9 pontos do líder Cruzeiro, os atleticanos sonham não só com o G4, mas também com o título. Se matematicamente dá, ainda eu estou pensando, eu não vou parar de sonhar nunca. Nós não podemos relaxar em nenhum momento. Sábado temos que dar sequência, que estamos fazendo no Campeonato Brasileiro, porque o nosso objetivo é chegar ao título. E olha só, o Dátulo está deixando a barba crescer. Vai ficar barbudo até o Galo conquistar mais um título este ano. Tanto como Copa Brasil como Brasileirão. Eu vou deixar a barba até o final, tomara que dê certo. Mesmo com vários desfalques, o bom momento do Galo também é reflexo de um esquema ousado de Leverkusen, com apenas um volante. E nesta formação, Dátulo joga mais recuado e se transforma em peça fundamental. Se nós temos a mesma convicção de atacar, também temos que ter a mesma humildade para defender. Os atleticanos curtem o melhor momento do ano, esperam que a ótima fase dure por um longo tempo. E os adversários podem colocar as barbas de molho. O Dátulo, ele tem uma característica que é muito interessante, e a gente estava falando aqui enquanto a matéria rodava. Ele não esconde do jogo, ele erra uma, duas, três, ele insiste na quarta, quinta e sexta bolas e costuma acertar depois. Então o fato dele não esconder do jogo e não afinar já faz com que a torcida acredite muito nele. Se tivesse que renovar o contrato, se eu renovaria, depende do... Pois é, não. Aí vamos estudar a questão salarial, né? Não, eu estou dizendo o seguinte, porque se ele vir e fala assim, eu quero renovar, mas eu quero um acréscimo de 100% no meu salário, não dá. Então renova pelo mesmo valor, mas eu renovaria. É um jogador que entra e não compromete. Não, eu acho ele bom jogador também. Eu falava que ele era bom na bola parada, os cornetas ficaram me enchendo o saco aí, mas vocês viram na quarta aí, né? A pergunta foi justamente porque eu acho que ele teria de ser procurado já para... Ele está fazendo um bom ano. Ele já superou, por exemplo, o número de assistências da melhor temporada do Ronaldinho no Atlético. Ele já superou nesse último final de semana. Ele é o principal jogador hoje, em termos de números de participação em assistência direta a gol e gols marcados, ele é o principal da temporada. Mas já está na hora então, né? Passando a hora de... O contrato dele encerra no final de abril de 2015, ou seja, ele já está aí pronto também para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Porque eu acho que como é um jogador que veio e se mostrou muito útil, eu acho que tem que ser procurado o quanto antes. Sim. Só para a gente estar falando a respeito de salário, essas coisas, né? Eu acho que na próxima temporada, com relação a essas renovações contratuais, etc., eu acho que o futebol brasileiro vai ter uma boa decaída com relação ao que os clubes vão oferecer, Everton, porque não tem mais condição. Também, né? O fato Você pagaria 250 mil para o Carlinhos, lateral esquerdo? Não. Jamais. Ele foi falando que está vindo para cá, né? Ele foi oferecido, mas não tem como pagar 250 mil, Everton. Mas o Atlético já mostra, Léo, Everton e Cadu, indícios que ele vai mudar muito para a próxima temporada. Você tem a própria questão do Guilherme, que foi muito bem no jogo. Você renovaria com ele? Eu renovaria. Pelo tipo de jogador que é o Guilherme. Com quem que... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Que ele tem no aproveitando a Dimara, segura aí que você vai falar agora. Mas antes eu queria, aliás, perguntar à torcida atleticana.
Você, torcedor atleticano ligado aqui nos Donos da Bola, você quer ver a renovação do Guilherme? E quem você não renovaria? @os Donos da Bola MG, daqui a pouco a gente começa a registrar. Hoje registraremos 48 tweets. De Mara, prossiga, por favor. Não, mas é só dizer que o Atlético está dando indício que ele vai mudar muito para a próxima temporada. Não sei se é a questão financeira, que o Atlético teve muitas dificuldades esse ano, ele tinha jogadores com salários mais altos, numa outra concepção. Ele quer mudar essa questão da faixa etária também, renovar um pouco mais o time. Essa história do Guilherme, que até hoje não chegou num acordo, e o dele é muito mais rápido até do que a questão do Dátulo, o próprio Dátulo, ou seja, eu acho que o Atlético mostra indícios aí de que não é só a presidência que vai mudar, não. O time vai mudar muito, vai ser um outro contexto, não sei se vai ser melhor ou pior, se o torcedor vai querer ou não. Eu só acho o seguinte, Everton, eu acho que o torcedor do Atlético e o Atlético não se acostumam mais a ter times medianos. Eu acho que isso, a nova diretoria, se vai ter a força do Calil ou se não vai, isso não se acostuma mais com o time mediano. Então não vem com o cara que está lá no meio do espaço e que ninguém sabe quem é, porque ninguém vai aceitar isso mais. Eu acho que o Atlético tem um outro patamar, de uma outra lógica. Você vê, a gente está falando em possibilidade de título brasileiro, e que existe matematicamente, óbvio que existe. Está falando em possibilidade de título de Copa do Brasil. O torcedor do Atlético não aceita mais uma outra história, e isso é muito bom. Ô Cadu, com quem você não renovaria e você acha que o Guilherme deve ficar no Atlético? Você acha que vale a pena renovar com o Guilherme? Acho que vale. Boa tarde a todos. O potencial do Guilherme é uma coisa absurda, né? A qualidade dele, quando ele quer jogar, quando ele está apto fisicamente, é absurda. É claro que ele tem problemas de contusão, um histórico aí nessa área que não é dos melhores, mas eu renovaria. Esses contratos, tudo envolve um risco, né, Everton? Nada é uma certeza. O jogador pode machucar, tem prós e contras, mas o Guilherme, pela qualidade, pela dificuldade que é encontrar um jogador com o talento dele, para mim, eu renovaria. Até entendo quem acha que o custo-benefício dele ao longo do tempo não foi dos melhores, porque ele não joga com tanta frequência, mas eu, pela qualidade dele, renovaria. Dizer quem fica e quem não fica, aí tem que fazer uma análise mais com calma, né? Pegar o contrato, a situação de cada um. Então, semana que vem eu te falo isso. Que as renovações, elas não passam simplesmente pelo sim ou pelo não. Exatamente. Não é? Porque quando você vai renovar um contrato, o atleta está no clube, vai renovar contrato, normalmente ele pede um acréscimo salarial. E se o clube não tem condição, porque aí às vezes o clube diz, não, eu não tenho condição de te pagar o que você está pedindo. Nós podemos pagar X. O cara vira e fala, não aceito, então um abraço. E aí não quer dizer que o clube não tenha interesse, é que às vezes o clube não tem condição. Mas é muito bom destacar que o caso do Kardec com o Palmeiras pode servir de exemplo para os nossos clubes aqui em Minas. Às vezes, a negociação emperra por causa de 5, 10 mil. Verdade. Aí você não renova, perde um grande jogador, mas vai buscar 3, 4 para tentar fazer com que esses 3, 4 façam o que aquele cara que saiu fazia. Então é uma situação muito complicada. Lembrando que são no mínimo 5 situações, né, Everton? Leandro Donizete, Guilherme... Tem que renovar com Donizete. Ed Carlos e Josué. Todos hoje já podem assinar um pré-contrato. Eu acho que o... Bom, enfim, deixa eu ver o Twitter ali, deixa eu ver a opinião do torcedor. No @os Donos da Bola MG, você participa. Olha lá, ó, Serginho, ficou bonito, né? Quem é que faz esse serviço, Dudu? Quem que faz isso aí em cima? Quem que faz isso aí em cima? O Cris Galo que faz isso. Então, por que esse cara... Abre a câmera aí pra mim, eu quero ver o que ele faz aí em cima. Porque quando faz errado, dá pra demitir? Porque não tem jeito. Pelo amor de Deus, põe o Twitter aí, direito agora, Cris, por favor, vamos trabalhar, meu filho. Aí, você viu que ele só aperta um botão e faz isso aí, ainda apertou errado. O Serginho tá dizendo, renovaria sim com o Guilherme, mas não com o Dátulo. O quê? Eu renovaria com os dois. Não sou eu que pago mesmo. Aqui, essa história de renovação, além do detalhe dos contratos que você tem que olhar, tem mais nuances ali. Tem interesse de alguém pelo jogador, pagando qual valor? Às vezes você renova com um, aí o outro passa a ser, digamos, dispensável. Mas ao mesmo tempo, se alguém sair, um jogador que não tem um cartaz tão grande, pode ser mais útil. Então, é realmente complicado determinar, assim, de um jeito taxativo, simplório, quem fica ou não. Eu não sei em alguns casos, quando o cara está realmente muito mal e é muito desproporcional o que ele ganha, mas você sempre tem que analisar essas coisas. Você renovaria com o Emerson Conceição, Dimara? Não. Eu lembrei você renovaria dele, com o André, atacante, ou Cadu? Não. A lista dos mais um Twitter. Vamos lá, vamos pro Twitter. @os Donos da Bola MG, por favor. Mais um na tela aí, Cris. Aperta o botão. Grande MacGyver, né? O Marcelo
Marcelo Carvalho. Renovaria com Dátaro, Guilherme e Donizete. Não ficaria com André, Jô e Josué. Eu também acho que esse MacGyver é bom, hein? Acho que é bacana. Rapidamente aqui, Felipe, deixa eu só dar uma passada com o Léo Gomide aqui. Ô Gomide, se o Atlético classifica-se para a Libertadores, isso influencia na renovação. Claro. O jogador pede mais. Everton, eu acho que... Ou o clube fala, ó, eu não vou te pagar o que você quer, mas você vai disputar a Libertadores. Ele tem outra vitrine. Everton, eu acho que, por exemplo, no caso do Dátaro, ele é um jogador um pouco mais velho que o Guilherme. Pouco mais velho que o Guilherme. Eu acho que seria um tempo de contrato assim, um ano, mais um ano e meio. O Guilherme é um jogador que se eu tivesse alguma opinião, a opinião que eu tenho é que deveria renovar. Eu acho que é um jogador de uma qualidade que você pouco encontra hoje disponível no futebol brasileiro. Ah, mas fica muito no departamento médico. Por que você não pode fazer também faz uma programação escalonada? Por que ele tem que jogar todos os jogos do Mineiro? Não precisa. Sim, sim. E faz também um roteiro com ele, né? Um trabalho físico. Everton, ele teve uma lesão muscular esse ano. Desde que chegou, teve várias, acho que são 13 ao todo. Mas nesse ano, uma lesão muscular e uma entorse no tornozelo. E o Dátaro teve menos também, né? Que é outro que tem essa fama, teve bem menos. No Inter não saía dele. Olha aqui, o Cruzeiro vem de 3 derrotas. Daqui a pouco a gente volta para falar do Galo. A torcida está desconfiada, né? Apesar disso, nessa rodada, o time atinge uma marca histórica. O André Salles traz as informações. Roda aí, André. Definitivamente o momento do Cruzeiro não é bom. Nas últimas 3 partidas, derrotas para Corinthians em pleno Mineirão, Flamengo no Maracanã e por 3-0 e nova derrota para o ABC na Arena das Dunas. Tudo bem que apesar da derrota em Natal, a Raposa se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, mas a sequência já é a pior desde a chegada do técnico Marcelo Oliveira ao Cruzeiro, no início do ano passado. Os torcedores estão preocupados. É preocupante, sim, pelo momento do futebol, né? O momento do campeonato e essa estabilidade do Cruzeiro. É hora do torcedor perguntar, cadê o elenco? Eu estou preocupado, vai ser difícil. Para não deixar a sequência ainda pior e retomar o caminho do Tetra, o Cruzeiro vai em busca dos 3 pontos na partida contra o Vitória, no Barradão. Mas independente do resultado, o time estrelado chega a uma marca importante. O Cruzeiro é a primeira equipe a completar 100 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro, desde quando o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos. Para se ter uma ideia do quanto a marca é expressiva, o segundo time em número de rodadas na liderança é o São Paulo, com 68. O ótimo aproveitamento do Cruzeiro é motivo de orgulho para o torcedor celeste. Mostra o potencial que tem uma equipe com uma boa administração. Vai ser apenas mais um orgulho que o Cruzeiro sempre me deu. Então, eu estou contando para o Gomide aqui, os torcedores do Corinthians, né? Os 4-1 passaram como uma tsunami lá. E eles, na tela lá, batendo, xingando os jogadores. Isso é só o começo, hein? Os caras estão dispostos. Aquele pessoal que trabalha muito, né? Aquele pessoal tem muito que fazer. É que o Marcelão falou, a gente estava falando do jogo aberto aqui, juntar aquela turma toda para dar uma carpida lá. Carpida? Né? É uma carpida, não pode falar carpida, né? Agora, dá para falar do Cruzeiro aí? Dá. Né? Aliás, antes de falar do Cruzeiro, deixa eu chamar, abre no céu para mim aí, ô Felipe, por gentileza. Abre no céu a câmera aí. Cadê o Rodrigo Gento? Convidado especial hoje. Rodrigo Gento. Aliás, cada vez que ele aparece, ele sai na rua e arruma uma namorada. Ô, Rodrigo Gento, boa tarde. Você torce para que time? Há quanto tempo? Desde 76. Sua família tem origem de que país? Itália. Tá. Você trabalhou quanto tempo no Cruzeiro? 5 anos. O que você fazia lá? TV Cruzeiro. Ok, então ninguém melhor do que você, não estou dizendo que você é mais torcedor do que os demais, não, mas para fazer uma avaliação. Sobre a defesa do Cruzeiro, hoje nós recebemos muitos tweets no @ os donos da bola MG, de torcedores do Cruzeiro insatisfeitos com a defesa do Cruzeiro. Então eu gostaria da opinião de um torcedor fanático sobre essa questão. O que você acha do Dedé, do Bruno Rodrigo, do Manuel, do Léo, por favor? Quero saber o que o Dedé precisa fazer para perder a titularidade no Cruzeiro. Eu mostrei hoje aí, vocês viram comigo, as falhas dele pelo Vasco. 3-0 para o Cruzeiro em 2011, 3 falhas do Dedé.
Ser mito no Vasco é fácil, lá qualquer um consegue fazer. Aqui ele não está dando conta. O que mais que ele precisa fazer? Muito bem, tá aí, uma opinião forte. Eu lembro que nesse jogo que o Genta está se referindo, 3-0 Cruzeiro, Montijo, deitou nesse jogo. Os 3 gols do Cruzeiro... Foi ele que tomou uma caneta? Foi. Ele deu uma caneta num gol, então, o Montijo bateu escanteio, o Dedé ficou plantado, gol. No segundo, teve um lance que o Montijo puxou pela esquerda, o Dedé veio, ele deu um come, o Dedé saiu catando cavaco, ele foi lá e fez o gol. E teve um pênalti feito pelo Dedé nesse jogo, inclusive. Acho que em cima do Montijo, foi não, né, Genta? Mas teve um pênalti também no jogo, em cima do Ortigosa. E quem fez o pênalti foi exatamente Ortigosa. Que coisa, hein? Gente, a Ortigosa também. Que coisa, hein? Quem que era o diretor de futebol do Cruzeiro nessa época, hein? Era o Dimas? Mas esse time aí que foi o vice-campeão em 2010, não, 2011, pô. Esse é 2011. Ô, Dimas, Ortigosa também, você forçou a amizade. Ortigosa foi demais. Eu não falei nada. Você confere aí, 3-0 foi em 2010, ano que o Cruzeiro foi vice-campeão, não foi não? Não sei. Mesmo assim, você acha que algum torcedor lembra disso, de vice-campeonato? Não, mas que fez uma boa campanha, mas foi o Joel Santana, que era treinador. O Joel era o treinador. Esse vice-campeonato é muito lembrado por causa da arbitragem. Exatamente. Não, mas o Cruzeiro ganhou tudo que disputou até hoje, cara. Os caras não estão nem aí para vice-campeonato de nada, não. Mas quando é injusto, né? Aí fica não, estou dizendo que, especificamente, daquele time, ninguém nem fala. Né? Fala do Sandro Meirahit, mas não fala do time. Então... Vamos falar do Cruzeiro atualmente, da fase atual? Vamos, principalmente a sua opinião sobre o Dedé, a defesa do Cruzeiro, por gentileza. De novo? Porque a audiência... Quinto reserva, audiência rotativa da televisão. Dimar Oliveira, eu não mudo a minha opinião, mas não é porque eu sou jumento, não. Porque eu empaco, não. Os jogadores passam por boas e más fases. Claro. E o Dedé está no inferno astral, deve estar feliz no amor, mas no jogo não está. Não. Mas isso muda. E aí, quando mudar e ele começar a fazer gol, isso muda. Ele tá no jogo, aí os caras chegam e então. Aí os cornetas aí. Fala, Dimar, o que você acha? Eu também não mudo a minha opinião. A zaga do Cruzeiro tem que ser Léo e Manuel. Então, e eu continuo com a mesma opinião. O Dedé não pode ser titular. Não, isso a gente já vem falando há muito tempo. Claro. Até hoje, e você há de convir comigo, Everton? Pega aí, desde a saída do Léo da zaga. O que aconteceu? A zaga do Cruzeiro, o setor defensivo do Cruzeiro, eu entendo os defeitos que ele tem. Só que neste momento, em relação ao que o Marcelo tem à disposição, e mesmo que o Bruno Rodrigo não tenha essa condição física ainda, o que o Léo está fazendo no banco com o Dedé tão mal? Eu acho que não tem uma explicação lógica, e principalmente a gente não entende isso quando tem um treinador como o Marcelo Oliveira, que tem se mostrado tão coerente nas situações. Por que não existe a mesma coerência neste momento com o Dedé tão mal? O Dedé que está admitindo que está mal. Ele precisa de um tempo. Isso você vai acabar com o jogador, você vai criar uma indisposição dele em relação ao jogo, ao time, cada vez mais inseguro, e essa insegurança está passando para todo o setor defensivo. É curioso que em outras posições do time do Cruzeiro, se algum jogador oscila, automaticamente perdem a cabeça dele. Isso que eu tô dizendo. O Egídio é a prova disso. Não é? Às vezes o Ceará sofre com isso também, quando perdem o Mike. E com o Dedé eu sinto que realmente a boa vontade é maior. Muita paciência, né? E olha que para mim a defesa titular, eu não mudo, é Dedé e Manuel. Cadu Donés, parece que você mudou de opinião, o que também é altamente normal, não tem problema nenhum nisso. Eu acho que até pelo bom momento do Léo, até pela existência do Léo, se o Cruzeiro não tivesse um bom reserva, talvez eu não pediria a saída do Dedé pura e simplesmente porque ele está mal. Mas pela soma das coisas, como o Léo é um bom jogador, até em geral vinha jogando bem, apesar de ter falhado contra o Corinthians também, lembrar que não é só o Manuel e o Dedé que falham. Acho que daria um tempinho aí pro Dedé na reserva. Não acho que é o quinto reserva, não acho que é mau jogador, acho que o Felipe tá doido, pelo contrário, é um grande zagueiro. Mas nos últimos jogos tá mal, um tempinho no banco ali. Depois, quem sabe, naturalmente ele vai ter uma oportunidade, se voltar bem, pode retornar ao time titular. Dedé, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Eu continuo martelando que você e Manuel formam a melhor dupla de defesa do Cruzeiro. E vou dizer mais. Está todo mundo dando porrada na defesa, mas não é só a defesa que marca, não, hein? Começa lá na saída de bola. Então vamos analisar o time todo. Estão dando porrada na defesa, mas analisa o time todo. O time continua marcando com a mesma efetividade lá na frente? Não.
Everton Ribeiro e Goulart fazem falta? Demais, demais. Os volantes estão passando por um bom momento? Não, não estão. O Egídio oscilou muito nos últimos jogos? Sim, oscilou. Então, aí, tudo está recaindo sobre o Dedé. E eu não acho que ele Mas é a um gente culpado. falou isso, só que o dele é individual, não é, Cadu? As coisas do Dedé são individuais. A questão da dificuldade sem o Everton, sem o Ricardo Goulart, principalmente no setor defensivo, que o Ricardo volta muito para fazer esse reencaixe ali atrás, a recomposição, isso óbvio que existe. Mas as falhas do Dedé, elas são individuais. Os caras, ele sai correndo atrás do cara para fazer pênalti. Ele sai correndo para tentar uma defesa e deixa o cara passar. Ele está atrás de todo mundo. Mas, a questão você sabe dele que é passa outra. por aquilo que o Cadu brigou comigo? Aliás, brigou, mandou e-mail xingando. Que isso, tal. eu te amo. O cara não pode se cobrar com tanto radicalismo, não, cara. Mas se eu errar, nossa senhora, eu não posso errar. Eu entreguei um gol lá atrás, eu vou entrar e fazer 8 lá na frente. Isso não é a sua, Dedé. Você não tem que preocupar com isso. O jogo tá cascudo, pega uma bola e vou sair Resolve e todas eu vou resolver. Não é assim. Zagueiro tem que ser zagueiro. E aí, a mesma coisa que eu falei com o Egídio aqui anteontem. Egídio, joga, filho. Aliás, ontem, lá de São Paulo. Joga o arroz com feijão. Ô, Dedé, joga o arroz com feijão, meu querido, é isso. Mas o Dedé, mesmo quando ele está bem, ele tem essa característica de ir à frente, de às vezes até mas se isso está comprometendo... Não, também acho. Acho que em momentos ele exagera. Eu só não acho que é necessariamente por estar mal e querer compensar. É uma característica dele, às vezes, virar um lateral direito, cruzar. Ele fez aquela jogada para o gol contra o Grêmio, por exemplo, que o Dagoberto fez de cabeça. Então, ele tem essa característica. Sobre os volantes, eu acho que nesse setor é preciso dar uma relativizada até pelas mexidas que o time tem passado. Por exemplo, no último jogo, o Lucas Silva não esteve em campo, que é titular absoluto. Contra o Flamengo, o time jogou com 3 volantes, uma mudança tática nesse setor. Aí já foi erro do Marcelo. Então, por isso que eu estou falando, é difícil avaliar o desempenho dos volantes nesse período de 3 jogos sem vitória, porque esse setor foi muito mexido, não ficou com Henrique e Lucas Silva em todos os jogos, a dupla titular, o esquema que o time costuma jogar, entendeu? Tem um fato muito curioso, que é o seguinte: quando o Cruzeiro começou a jogar com 3 volantes e o Atlético com 1, o futebol do Atlético subiu, do Cruzeiro desceu. Isso é muito curioso. O Atlético começou a atuar com 1 volante só, um time bem mais avançado, e o futebol subiu. Cadê o Twitter? Põe na tela aí, Felipe. Põe na tela o Twitter aí. Por gentileza. O Matheus está dizendo, para mim o Léo é o melhor zagueiro em atividade no Cruzeiro, não acho, mas se respeito. No momento a zaga tem que ser Manuel e Léo, assim como o Edmara pediu aqui. Gomide, eu tenho 10 segundos para você, Gomide. Não, só para... Eu lembro que no ano passado você falava também que o Dedé era regular por causa que o Bruno Rodrigo era o melhor zagueiro do Cruzeiro. E foi na temporada, né? Eu também acho que o Bruno Rodrigo teve mais regularidade com relação ao Dedé. E lembro que o Everton bateu muito nessa tecla aqui. Aliás, no ano passado, o Leonardo Silva foi melhor do que o Hever e o Bruno Rodrigo foi melhor do que o Dedé. Sim. E nas seleções entraram sempre Hever e Dedé, por causa da grife do status, né? Sendo que os jogadores mais regulares foram esses outros dois, o Leonardo Silva e o próprio Bruno Rodrigo. Põe as imagens da Maior de Minas para mim aí, por gentileza. A loja oficial do Cruzeiro, você é torcedor do Cruzeiro, use produtos oficiais, você encontra na Maior de Minas. Olha aí os endereços no rodapé. Tem no Shopping Del Rey, tem na Esplanada do Mineirão, no Barro Preto, no Barreiro, tem no Shopping Metropolitan, tem em 7 Lagoas. E você, Shopping Del Rey também tem. Tá aí, ó, os telefones e onde você compra os produtos da Maior de Minas, todos os produtos oficiais, de faqueiro, a taça para você tomar um chopp, de bichinho de pelúcia até roupinhas para crianças. Olha aí na tela aí, ó, as roupas. Olha essas camisas de criança aí do Fábio, que beleza. Camisa de gola polo, essa aí é top, hein? Quem tem uma dessa aí, o próprio Rodrigo Genta, que ganhou lá de presente, rapaz, mas tem que comprar. Olha os bonés aí. Tudo oficial você compra na Maior de Minas, que é a loja oficial. Olha aí para as crianças, né? Os filhos do Cris, lá marido da minha amiga Flávia Marchetti, meus 2 amigos ali do Sion, eles compram lá também. As crianças vestem Maior de Minas. Olha aqui, ó, tem esse bichinho de pelúcia aqui, que é um lançamento também na Maior de Minas, muito legal, do Raposinho. E essa camisa aqui, muita gente, pô, mas camisa oficial é muito caro. Vai lá, divide, poxa, mas compra. Agora essa aqui, ó. Tá aqui, ó, eu jogo junto com o Cruzeiro, eu mais 11 da campanha, essa camisa aqui é oficial, você só encontra essa camisa na loja Maior de Minas, ou nas lojas Maior de Minas, do Mineirão,
Shopping Del Rey, Sete Lagoas, Shopping Metropolitan Barreiro e Barro Preto, ok? Vestindo a nação cruzeirense, a maior de Minas, anunciando o break. É rapidinho, mas é jogo rápido. Lembrando que tá valendo, daqui a pouco eu anuncio o sorteio de mais uma camisa do Cruzeiro aqui nos Donos da Bola. 2 minutinhos só e a gente já volta.